Gente, eu quero contar pra vocês um episódio engraçadíssimo, tragicômico na verdade, né, que eu vivia quando eu fazia campanha política para o Ciro Gomes. Vamos a ele? Olha, gente, eu hoje em dia tenho muita antipatia pelo Ciro Gomes, mas isso desde 2018, final de 2018 para cá, né? Portanto, nos últimos 7 anos, 6, 7 anos, né? Porque antes, durante 27 anos, eu era fã absoluto, maior admirador do Ciro Gomes que você possa imaginar. E eu era, lá em 1998, filiado ao PPS, Partido Popular Socialista, que era o partido do Ciro, né? Curiosamente, eu me filiei ao partido antes do Ciro, né? E o Ciro se lançou lá naquele ano de 1998, candidato a presidente da República pela primeira vez, né? E eu, como militante do partido e já admirador pessoal do Ciro Gomes, eu atuei na campanha, né? Eu trabalhei pela eleição do Ciro Gomes muito bem, muito embora a gente soubesse que ele não se elegeria, né? Porque aquela eleição de 98 claramente estava destinada ao Fernando Henrique Cardoso, FHC, né? Que estava no poder e que tinha aprovado o projeto da reeleição e portanto ele vinha candidato à reeleição. E de fato Fernando Henrique Cardoso ganhou com muita facilidade, né? Mas não com tanta como ganhou na primeira. Ele teve menos percentual de votos na segunda do que na primeira, mas ganhou no primeiro turno, né? E eu fiz campanha para o Ciro Gomes. Eu na época ainda não partilhava da admiração total que eu tenho hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era candidato, né? Eu já admirava, né? Grande defensor das causas dos trabalhadores, de uma sociedade mais justa e tudo, né? Mas ainda não via ele com preparo suficiente para ser presidente da República. Para mim, o Ciro Gomes era mais preparado naquela época, né? E eu, inclusive, a Fundação Getúlio Vargas, ela recebeu o Ciro Gomes, né, para uma palestra, né? E eu ajudei a organizar essa palestra. Perdão, gente. Eu ajudei a organizar essa palestra, né? E, inclusive, durante a palestra eu fiz umas 3 ou 4 perguntas para o Ciro Gomes, claramente para levantar a bola dele, né? Então, enfim, se tratava de unir o útil ao agradável. O cara era o candidato a presidente do meu partido, partido que eu já estava antes dele ter entrado, né? E ele era o cara que eu admirava ali já há uns 7, 8 anos, né? Porque senhor administrador, ideias avançadas, né? Projeto de país, tudo isso já na época ele tinha, né? E, bom, aí aconteceu um evento que foi um evento tragicômico, né? Porque a gente marcou ao meio-dia, se eu não me engano foi ao meio-dia, lá no centro da cidade do Rio, na Avenida Rio Branco, né? Porque a gente ia fazer uma passeata com o Ciro, né? O Ciro, ele viria, né? Não sei se de Fortaleza, né? Ou de onde, né? Para o Rio. E aí ele ia fazer uma caminhada pelo centro do Rio, já pela campanha, né? E então foi o meu amigo e correligionário o Alexandre Nordskog. Alexandre, beijo pra ti, te amo, tá, cara? E deu tudo errado. Deu tudo errado por quê? Porque o Ciro não conseguiu vir, né? Então a gente teve que fazer a passeata sem o Ciro. À frente o presidente do partido, Roberto Freire, né? Roberto Freire, que na época eu admirava bastante também. Aliás, gente, pausa aqui. Roberto Freire não é nada do que pensam por aí. Pensam que o Roberto Freire é um democrata. O Roberto Freire não tem nada de democrata, né? Ele é um stalinista, né? Que comandou o partido durante muitos anos com mão de ferro e ele não podia ser contestado em nada, né? Em absolutamente nada. Então ele fazia pose aqui para fora de democrata, né? E para dentro ele era um stalinista, né? Bom, para quem não sabe o que é stalinista, né? Teve o Joseph Stalin, que foi o maior ditador que a antiga União Soviética já teve, né? E então
a gente começou a fazer o passeio, o Roberto Freire na frente, né? Aqui no Rio de Janeiro quase ninguém conhece o Roberto Freire, né? E a gente distribuído panfletos, né? Cara, eu achei aquilo tava tão ridículo, tão patético, eu tava me sentindo tão constrangido com aquela situação, né? Mas tão constrangido que eu resolvi, né, sem dizer nada pro Alexandre e tudo, ó, eu vou vazar daqui. Eu vou vazar daqui porque eu tô passando vergonha aqui. E aí eu tava com os panfletos na mão. O que eu faço com esses panfletos, né? Aí eu vi uma lixeira, joguei os panfletos todos na lixeira, peguei meu ônibus e voltei para a Ilha do Governador, onde eu morava, né? Onde eu moro, né? Hoje eu moro ainda na Ilha do Governador, né? Divido meu tempo entre Ilha do Governador e Miguel Pereira, onde minha família, minha esposa, minhas filhas moram, né? E eu joguei no lixo os panfletos, né? Cara, vocês não imaginam que uns dias depois, a coluna do Anselmo Góes no Jornal do Brasil, né? Porque hoje todo mundo conhece o Anselmo Góes no Globo, né? Mas na época o Anselmo Góes era do Jornal do Brasil, né? Aliás, grande jornalista Anselmo Góes, grande jornalista Anselmo Góes, né? Ele dá uma nota assim: o traidor, né? Aí ele descreve mais ou menos assim: foi encontrada em uma lixeira no centro do Rio de Janeiro uma série de panfletos da campanha de Ciro Gomes a presidente da República. Então tem alguém que está traindo a candidatura de Ciro Gomes lá dentro do próprio PPS. Quem estava traindo a candidatura do Ciro Gomes era eu. Bom, gente, é óbvio que eu não estava traindo a candidatura do Ciro Gomes. Eu joguei os panfletos ali por puro constrangimento, né? Eu não me via naquela situação. A situação estava beirando o vexaminoso e eu não queria participar daquilo, né? Mas então, eu, entre aspas, traí o Ciro Gomes, né? Mal sabia eu que 20 anos depois, em 2018, seria o Ciro Gomes que me trairia, né? Trairia não somente a mim, mas toda a esquerda, né? Especialmente quando no segundo turno, ele ficou fora do segundo turno e o segundo turno entre Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad, né? Ele, em vez de apoiar o amigo dele, o Fernando Haddad, ele se mandou para Paris e para Roma e voltou na véspera da eleição, né? E eu tenho certeza que a gente perdeu a eleição por causa daquilo, né? Que papelão, Ciro. Isso sim é traição de verdade, né? Bom, gente, a história é engraçada, ela é curiosa, né? Eu realmente joguei os panfletos no lixo, né? Mas não foi para trair o Ciro Gomes. Só que a situação estava absolutamente patética, né? No fundo, Ciro, a culpa é sua. Quem mandou não vir para o Rio de Janeiro, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim, a todos, né? E, gente, eu consegui monetizar o meu canal, então se você puder me ajudar, eu preciso mais da tua ajuda do que nunca, né? Principalmente, dê um like aí, like agora, like em massa, por gentileza, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E se puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu também agradeço e agradeço muito. Até a próxima.